no capítulo 3 do livro de Esther, versículo 15. Esse versículo é bem chamativo ali por causa de uma palavra que fala que enquanto havia alvoroço no povo judeu, o rei e Amã estavam sentados bebendo. Esse texto, esse capítulo fala sobre o decreto, né? Quando o decreto de morte para os judeus foi liberado, né? Por causa da inveja, do ódio que Amã tinha por conta de Mardoqueu. E ele libera um decreto, né, de ódio ali. O rei assina, sem saber das suas intenções reais, das verdades, né? Assina aquele decreto e libera. E todas as cartas é enviada por todas as províncias, aonde havia um judeu. O judeu recebe aquela carta, né, dizendo que no dia 7, ou seja, num dia determinado, se eu não estou enganada, no dia 7 de março, né, determinado ali para eles que eles morreriam. E estaria findado a vida deles, né, de todos eles. E há um desespero no meio deles, há um alvoroço no meio deles, de desespero, de medo, de tanta coisa, e ao receber essa carta. E enquanto eles estavam em desespero, os inimigos deles, né, o inimigo do povo judeu estava sentado bebendo, ou seja, estava tranquilo, feliz da vida, enquanto o povo estava em aflição. E quantas vezes, em quantas situações das nossas vidas, às vezes pessoas que são, né, infelizmente usadas pelo inimigo para nos prejudicar, para nos abater, para, sabe, para se levantar contra nós. E enquanto a gente está em alvoroço, enquanto a gente está em desespero, em aflição, em sofrimento, às vezes armam ciladas, né, armadilhas, falam coisas, né, levantam calúnias para nos prejudicar, seja no trabalho, seja, né, nos lugares que nós estamos ali, em tantas coisas, em tantas situações. E a gente, enquanto está desespero, nosso inimigo está rindo, está feliz da vida, como se ele, bom, conseguiu o que eu queria. Mas a verdade é que nenhum deles sabia, nem o mesmo povo judeu sabia que acima daquele decreto existia o decreto do Rei dos Reis sobre a vida deles, o decreto de Deus sobre a vida deles, né, já tinham sido liberado, decreto de proteção, de liberdade, de libertação, de cuidado de Deus, né? Deus tinha uma aliança com aquele povo. Independente de como eles estavam ali, Deus tinha uma aliança e Deus é Deus de aliança. E quando nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco, independente de como nós estamos, o Senhor ele cumpre até o final. E interessante é que o rei Assuero, Amã não sabiam, nem o povo judeu sabiam disso. Né? E quando ele se posiciona em clamor, em oração ao Senhor, do Senhor começa, né, o Senhor já havia, né, estabelecido toda a estratégia de livramento, né, quando introduz Esther dentro do reino, né, quando ele introduz Esther ali naquele lugar, Deus já estava com tudo planejado, ou seja, antes mesmo daquela situação na vida deles acontecer, Deus já tinha liberado, né? Deus já estava fazendo, Deus já estava fazendo todo o mover, todas as estratégias para poder libertar eles, ou seja, o Senhor estava na frente, porque Deus sempre está um passo à frente de nós e dos nossos inimigos, sabe? Então, independente da sua situação, se há um decreto, se enquanto você tem visto às vezes, né, pessoas más, mesmo inimigo ou situações que se levantaram, e enquanto você está em alvoroço e aquela situação está ali, saiba que antes dessa situação começar na sua vida, Deus já havia estabelecido estratégias para te libertar, para poder salvar a sua vida, para cuidar de você. Deus já havia estabelecido tudo antes mesmo dessa situação começar. Deus não chega atrasado, Deus não chega para preparar, Deus já está preparado até o final para fazer e operar na sua vida, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer decreto que o homem pode liberar, que o inimigo possa liberar sobre a sua vida, sempre haverá um decreto maior, sabe, do nosso Deus, que é o maior de todos, que é o Deus Todo-Poderoso. Então não se abale, apenas entre na presença de Deus com ousadia, com jejum, com clamor, com oração e se derrame diante da presença do Senhor, porque o Senhor estenderá o cetro sobre você e liberará a promessa e falará, vai trazer à luz a promessa sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra.